Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santana, nossa padroeira, rogai por nós. Irmãos e irmãs, meditemos a palavra de Deus neste início do tempo comum da Igreja. Domingo passado celebrávamos a solenidade da Epifania do Senhor, a festa dos Reis Magos. Na segunda-feira celebrávamos o batismo do Senhor, encerrando o tempo do Natal. E agora iniciamos o tempo comum da Igreja, da liturgia da Igreja, tempo este que será logo mais, daqui a algumas semanas, interrompido para celebrarmos os 40 dias da Quaresma, Semana Santa, os 50 dias da Páscoa até Pentecostes e depois retomarmos o tempo comum da Igreja. O ano litúrgico permite a nós que regularmente celebramos e participamos da Eucaristia, e ao celebrar e participar da Eucaristia, ouvimos também a palavra do Senhor, permite que vamos tendo também como que o Senhor vai fazendo conosco como que uma catequese, porque a Igreja coloca uma sequência de textos bíblicos do Antigo Testamento, do Evangelho, do Novo Testamento, a segunda leitura, para que aprofundemos o conhecimento da Palavra de Deus e também, mais do que conhecê-la, praticá-la, vivenciá-la em nossas vidas e testemunhá-la, para que os outros também possam se favorecer da mensagem que vem da Palavra de Deus. Primeira leitura hoje do livro de Samuel, um chamado na linguagem da Bíblia é vocação, a vocação de Samuel, a vocação de Samuel de ser um profeta do Senhor, um mensageiro do Senhor, para levar ao seu povo a palavra do Senhor. E para que sejamos mensageiros, o mesmo acontece no Novo Testamento, quando Jesus também convida os discípulos, os apóstolos, os mensageiros, para serem mensageiros, para sermos mensageiros do Senhor. Antes de tudo, nós sentimos este chamado, de um modo ou de outro. De modo especial, claro, quando estamos em oração, sem dúvida nenhuma, porque Samuel também estava no templo em oração, como nós estamos aqui no templo em oração. E lá ele ouviu a voz do Senhor: Samuel, Samuel, aqui estou. Mesmo sem saber que era o Senhor Deus que o chamava, ele pensou que fosse o sacerdote Eli, mas era o próprio Deus que o chamava: aqui estou. E na insistência de Deus em chamá-lo, ele responde: fala, Senhor, o teu servo escuta. É uma oração que pode ser a nossa oração, a disposição de dizer a Deus: aqui estou, e a disposição de dizer a Deus: fala, Senhor, teu servo escuta. Somos servos e queremos ouvir de fato o Senhor, que fala no seu templo, que fala pela sua palavra,
que fala também nos acontecimentos do dia a dia, da nossa vida e da vida do mundo, da humanidade. Ouvir, perceber, discernir a presença de Deus, a voz de Deus, o chamado de Deus nos acontecimentos. Aí já é um pouco mais difícil, mas somos sim interpelados também a isso. E como eu dizia, isso vale lá no Antigo Testamento, quando se ouvia a voz de Deus, os profetas sentiram, receberam este chamado, o mesmo que vale para Samuel, para Isaías, para Jeremias, para os outros profetas. E no Novo Testamento, o chamado que Jesus faz, ou o chamado que o Pai faz através do Filho Jesus, através do Cristo, seu ungido, o Messias. E por isso no Evangelho nós vimos também um relato, logo no início do Evangelho de João, no capítulo 1, um relato de chamado. Mas aqui entra um elemento novo, não é só o Cristo que vai chamar, mas é o Cristo que vai também responder, na verdade, a um anseio nosso, de uma busca de Deus e de um encontro com Deus, através do encontro com o próprio Cristo. Aqueles homens, Filipe e André, e depois também o irmão de André, Simão, a quem Cristo deu o nome de Pedro, Quefas, e também Filipe e Natanael, ou melhor, também Natanael. Antes eles eram discípulos de João Batista e estavam ouvindo a voz de João Batista, a mensagem de João Batista que dizia: depois de mim vem um outro. Então eles estavam de fato na expectativa, sabiam que João Batista era apenas a voz que clama no deserto, o anunciador daquele que viria. E de fato chegou o momento em que João diz para eles: olha aí, eis o Cordeiro de Deus. Declaração, anúncio decisivo. Por isso que rezamos todo dia, ao apresentar o Cristo na hóstia consagrada: eis o Cordeiro de Deus. Foi aqui a apresentação que João Batista fez aos seus discípulos, que a partir deste momento deixariam de ser os seus discípulos, como também ele deixaria de ser o mestre daqueles homens, para ser com eles, com aqueles homens, também ele, um discípulo do Senhor, um discípulo de Jesus Cristo. E como eu dizia, não se trata só de um chamado, um convite muito prático, muito pragmático, para exercer uma função, uma tarefa, uma missão. Tudo isso sim, mas mais do que isso, é o anseio que temos, que o nosso coração tem, de um encontro com Deus. E o encontro profundo com Deus, nós o fazemos através de um encontro profundo, pessoal, sincero, alegre, comprometido com Jesus Cristo, como foi o encontro desses homens. Se entusiasmaram quando ouviram João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus. Foram atrás e até perguntaram: onde moras, mestre? Eles estavam à procura, eles que já tinham um bom mestre, João Batista,
mas estavam à procura do divino mestre, do verdadeiro mestre. Onde moras? Qual foi a resposta de Jesus? Venham comigo. E eles foram e passaram o dia na presença do Cristo. Um dia abençoado, um dia memorável e um dia decisivo na vida deles. Não deixaram nunca mais. Também aqui uma bela lição. Nós também, desde o momento em que iniciamos este caminho de seguir o Mestre, de sermos discípulos, alunos, aprendizes, seguidores do Mestre, nós iniciamos no dia do batismo. Vamos nos esforçando, a palavra de Deus vai ajudando, para que nunca o abandonemos, para que nunca desviemos deste caminho, deste segmento e desta missão que daí decorre. O que não é fácil, porque há tantos outros apelos, sem dúvida nenhuma. Por isso que voltamos sempre, repetimos sempre o gesto de parar, de silenciar, de rezar, de ouvir, de meditar a palavra, de contemplar nos diversos modos a presença do Senhor, para que este primeiro chamado, este primeiro encontro, até mesmo o Novo Testamento fala, o Apocalipse fala, o primeiro amor, que ele não se esfrie, assim como o amor humano, o amor ao próximo, o amor matrimonial, o amor humano não deve esfriar. O amor da fé, da nossa profissão de fé no Cristo, nosso Mestre e nosso Salvador, que também esse amor não esfrie, e por isso nós vamos nos alimentando da sua palavra, do seu alimento, da sua presença, do seu amor, o nosso amor, alimentando-se do alimento sagrado do amor de Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Ou seja, quem pergunta onde moras e recebe o convite, venha ver, venha à minha casa, venha à minha mesa. Aquele que bate, àquele que bate, eu abro a porta do meu coração, venha cear comigo. Quando experimentamos esta presença forte e verdadeira, claro, esta presença é sempre renovada, e o compromisso que dela decorre também é renovado. São Paulo, na segunda leitura, fala da presença do Espírito Santo que habita em nós. Ele diz que o nosso próprio corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. Nós nos dirigimos ao templo, como aqui estamos nesse momento e como sempre fazemos, mas o apóstolo nos lembra que nós mesmos somos templos do Espírito Santo, e por isso que ele diz que o nosso corpo e a nossa vida e o nosso ser não é feito para a imoralidade, ou seja, para as coisas fúteis, para as coisas levianas, para as coisas sem sentido, porque somos templos do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo age em cada um de nós, conduz a nossa vida da mesma forma que o Espírito Santo conduz a vida da igreja
da mesma forma que conduziu a vida terrena e conduz a vida do próprio Cristo. Quando Jesus chamava, convidava, experimentava com aqueles primeiros discípulos a partilha de uma vida comunitária, de uma vida fraterna, de uma vida no amor, ele estava já iniciando a vida da igreja, a comunhão de amor que somos chamados a viver e partilhar na própria igreja, para depois testemunhar ao mundo. Aqueles discípulos se tornaram apóstolos, aqueles poucos, 4, 5, tiveram o seu número aumentado em 12, e daí desses os seus sucessores, e assim por diante. E desde eles próprios e aqueles que os sucederam, testemunharam, tantos deles, com o próprio martírio, com o próprio sangue, derramando o próprio sangue, ou seja, um amor profundo, o do Cristo para conosco, e um amor profundo pode ser a nossa resposta ao amor de Cristo, ao amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma dor poderá nos separar do amor de Deus que habita em Cristo Jesus, pela luz, pela graça do Espírito Santo, do qual cada um de nós, do qual os nossos próprios corpos são o templo e o santuário. Amém.